Os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de adentrarmos na palavra de Deus, eu quero desde já contar o testemunho de vida, assim como o pastor Eliseu já tem citado alguns detalhes. Eu quero aperfeiçoar mais estes detalhes para que os irmãos possam compreender nesta noite. Alguns anos atrás, eu vivi perdido neste mundo. Vivia no meio de baladas, bebedeiras, no meio daquilo que não era agradável a Deus. Muitas vezes cheguei de madrugada totalmente alcoolizado, às vezes ignorante, brigando com a família, brigando com amigos por causa da bebida. Então Deus, ele fez essa transformação na minha vida, de olhar para mim e ver que a humanidade muitas das vezes olhou e diz: este é um menino improvável, este é um jovem que não tem valor, mas para Deus eu tinha valor. Glória a Deus. E assim como Deus, ele olhou para mim e viu que a humanidade não me agradava aos meus olhos, a humanidade não queria ver o meu bem, mas sim aproveitar do momento de fraqueza, momentos de bebedeiras, momentos de festança, e queria simplesmente me desprezar por causa dos meus atos. Glória a Deus. Mas assim como Deus, ele olhou para mim, viu que eu era improvável e mudou a minha vida. Aleluia. Eu quero dizer para você, visitante que está me ouvindo nesta noite, Deus irá de mudar a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela comigo em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Glória a Deus. Eu agradeço ao meu Deus pela essa rica oportunidade que Ele me deu nesta noite, de poder administrar esta palavra. Glória a Deus. Agradeço a todos os irmãos e amigos que veio participar juntamente conosco deste trabalho. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais uma vez: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Glória a Deus. Podem se sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho esta palavra por base nesta noite, pois eu observo esta fala, pois diz que há caminhos que para o homem parecem direito. O que significa um caminho para o homem parecer direito? Glória a Deus. Aleluia. É como se eu chegasse para vocês e dissesse: olha, tem uma festa mundana ali e eu vou para lá porque me parece direito, me parece bom. Ou seja, caminho parecer direito é o caminho que te dá o desejo, o caminho que aos teus olhos parece bom. Glória a Deus. Mas mal nós observa que eu digo para vocês e falo: tem uma festa mundana, chegando lá, eu vou beber, eu vou me envolver em prostituições, eu vou fazer isso, aquilo, porque me parece bom. Glória a Deus. Só que no meio da madrugada eu posso me envolver em uma briga, posso me envolver em uma confusão e acabar perdendo a minha vida, acabar gerando a morte. Glória a Deus. Ou seja, um caminho que para mim, olhando de longe, parecia ser bom, muitas das vezes pode ser o mesmo fim que me levará à morte, me levará ao sofrimento. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então eu observo, meus irmãos, no texto, glória a Deus, de Gênesis capítulo 11, o versículo de número 26, que tem um homem que ele decidiu trilhar um caminho que parecia ser bom por causa da aparência. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem chamado por Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão, ele tinha dois irmãos, um chamado Arã e Acar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Arã gerou a Ló. Glória a Deus. Então, o texto vai nos dizer que Arã, ele morre. Então Ló, ele vai morar com seu tio Abraão. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que em Gênesis capítulo de número 12, que Abraão recebe um chamado de Deus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te disser. Glória a Deus. Só que entenda-me uma coisa: Deus faz esse chamado para Abraão
Então Abraão, ele pega a tua esposa, pega o Ló, que estava no lugar de filho, mas era seu sobrinho, e vai seguir aonde Deus tinha dito para ele ir. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o texto vai nos dizer que Abraão, sendo um homem rico, que tinha muitos gados, assim juntamente como Ló também tinha muitos gados, e muitos ouros e prata, ele vai fazer aquilo que o Senhor disse, que era seguir aonde ele falou para ir. Glória a Deus. Então Abraão e Ló, eles começam a viver de forma peregrina, ou seja, começa a viver ir para outra cidade, que era seguindo onde Deus tinha dito, e ele estava vivendo peregrino, ou seja, num lugar onde não era a sua cidade, mas sim a cidade onde Deus tinha mandado ele ir. Glória a Deus. Então Abraão e Ló, já estando na cidade de Betel, glória a Deus, Abraão chega para Ló e vendo que eles tinham muitos gados, não dava para eles habitar no mesmo lugar. Então era necessário eles se separarem, pois já estava havendo atrito entre os pastores de ovelha de Ló e os pastores de ovelha de Abraão. Ou seja, pastores de ovelha é como que se fosse, contextualizando aqui no hoje em dia, é como que se fosse glória a Deus, aqueles que pastoreia gados, aqueles que cuidam dos gados. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Abraão chega para Ló e diz: para que não haja contenda entre mim e ti, escolhe-te um lugar para você ir morar, que eu vou ao oposto. Ou seja, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, eu estou te dando a oportunidade de você escolher um lugar para você ir, e eu vou seguir totalmente oposto, para que já não haja mais contrito entre nós dois pelos gados que nós temos e pela riqueza. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que aparentemente, olhando de longe, era um lugar muito bonito, um lugar que era como um jardim do Senhor, ou seja, era um lugar muito bonito. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que, diferentemente de Ló ter escolhido um lugar muito bonito, que havia uma aparência muito bonita, que parecia ser como um jardim do Senhor, o texto vai nos dizer que Abraão, ele vai para a cidade chamada Canaã, glória a Deus, que era uma cidade simples, glória a Deus, mas era a cidade onde ele ia permanecer fazendo aquilo que Deus disse, que era seguir a cidade onde Deus iria mostrar para ele. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que na região de Sodoma, e vê que era um lugar muito bonito, mas olhando de fora era muito bonito. Glória a Deus. Mas no capítulo 13 de Gênesis, o texto vai nos dizer que este lugar era bonito por fora, mas por dentro eram maus os varões daquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. Eram maus, e os pecados daquele povo eram muito. Era tanto, mais tanto, que o Senhor queria destruir aquele lugar. Glória a Deus. Para vocês compreenderem o quão grande era o pecado daquele lugar, o texto vai nos dizer em Gênesis capítulo de número 19, que Ló, já estando na região de Sodoma, o Senhor envia 2 anjos a Ló, glória a Deus, na cidade de Ló. Então Ló, ele olha para os 2 anjos, e o texto diz que Ló corre até os anjos, glória a Deus, e começa a insistir para os anjos pegarem e pousar na tua casa. Só que os anjos dizem: não, nós temos que continuar seguindo aqui o nosso trajetório. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer, de tanto Ló insistir para os anjos pousar na tua casa, o texto vai nos dizer que os anjos, eles se resolvem e vai pousar na casa de Ló. Glória a Deus. Mas aí, meus irmãos, os varões daquela cidade, que eram os varões que eram maus aos olhos de Deus, os varões que eram muito pecadores, eles chegaram até a casa de Ló e diz: cadê os varões que entrou na tua casa? Glória a Deus. E Ló não permite os 2 anjos sair para fora. Mas aí os varões dizem: mas tragam eles para fora para que possamos conhecer. Glória a Deus. Mas qual era o desejo daqueles varões? O desejo daqueles varões era cometer atos sexuais com os anjos. Olha para vocês verem a gravidade que era o pecado daquela cidade. Olha para a cidade. Aleluia. E vê que é muito bonita por longe, mas o interior da cidade era muito pecado. Mas como eu sei que os anjos queriam fazer atos sexuais com os anjos? Glória a Deus. Que os varões daquela cidade queriam fazer atos sexuais com os anjos. Porque o texto vai nos dizer que Ló, ele oferece as suas 2 filhas
para os varões daquela cidade e diz: olha, faça aquilo que for bom à vista, glória a Deus, mas não mexa com os meus hóspedes, glória a Deus. Só que os varões daquela cidade, eles tentou entrar para pegar à força os 2 anjos que estavam lá, glória a Deus. Só que os 2 anjos que estavam lá, eles estenderam as mãos e todos os varões maus daquela cidade caíram cegos. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então os 2 anjos chegam para Ló e diz: ó, pega a tua esposa, pega as tuas 2 filhas e pega os teus 2 genros e vai embora daqui, porque nós vamos destruir este lugar. O pecado desse povo é muito grande. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Ló, ele vai até os seus genros, ou seja, os seus supostos genros, que na verdade iriam de ser genros, mas ainda não era. Glória a Deus. Então Ló, chegando a seus genros, diz: vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Glória a Deus. Só que a palavra vai nos dizer que os genros de Ló, eles começaram a zombar de Ló. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Ló, ele volta para casa novamente. Ló, voltando para casa novamente, os anjos, com pressa de destruir aquele lugar, eles dizem para Ló: ó, se apressa e vão embora daqui, porque nós vamos destruir este lugar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Ló, juntamente com sua família, se tardando, o texto vai nos dizer que os anjos, eles seguram na mão de Ló e na mão das suas filhas e da tua esposa e levam para fora das campinas do Jordão. Chegando para fora das campinas do Jordão, ele diz: ó, segue direto aqui, vai para os montes e vai para lá e não olha para trás, segue direto e vai embora. Glória a Deus. Só que Ló, ele estava com medo de seguir a este monte, porque ele estava com medo de morrer. Então ele vai para uma cidade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero complementar com os irmãos o que? Observando que Ló, ele escolhe trilhar um caminho que aparentemente parecia bonito, parecia bom, parecia o jardim do Senhor, mas mal ele sabia que o interior daquele lugar era interior de podridão, de pecado, era um interior de sujeira. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu olho para este texto e observo o mundo atual que nós vivemos hoje em dia, onde Deus está enviando seus homens e mulheres para pregar e dizer que o único caminho é Deus para a salvação, mas muitos estão zombando, muitos estão brincando, assim como os genros de Ló ficaram brincando e zombando, muitos nos nossos tempos atuais ficam brincando. Ah, eu não vou para a igreja, porque se for para mim ir para a igreja para viver como uns crentes que devem no erro, devem no pecado, eu não vou. Glória a Deus. Só que eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, nós não vamos na igreja para adorar homens nem mulheres, mas sim para adorar a Deus, aquele que é digno de honra e de glória. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, voltando ao texto, Ló, ele saindo daquele lugar, ele foi para a cidade, glória a Deus. Então, a cidade foi destruída. Só que observa assim uma coisa: Ló, ele tinha riquezas e tinha gados, só que tudo ele perdeu por causa da tua decisão. Glória a Deus. Observe-se o texto que tomamos por partida, diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos que conduz à morte. Glória a Deus. Ou seja, mesmo Ló, ele perdendo os seus gados, perdendo o seu dinheiro, perdendo alguns da tua família, mesmo assim ele teve a oportunidade de se salvar daquele lugar. Glória a Deus. Ele teve a oportunidade de sair vivo daquele lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite que está me ouvindo, assim como Ló teve a oportunidade de sair salvo daquele lugar, assim como o nosso mundo um dia Deus irá de prestar conta com este mundo, Deus também está te dando a oportunidade nesta noite de sair vivo deste mundo, porque Deus irá de vir destruir este lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que no mundo vivem na perdição, olhando e fazendo as práticas mundanas, sem arrependimento, sem o desejo de salvação, sem viver a vontade de Deus, mas vivendo na zombaria, vivendo nas brincadeiras, vivendo, praticando os erros. Este povo, ele vai ter que pagar conta com Deus no final. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu olho para este texto de Ló
E eu vejo muito importante, pois Deus, em Lucas capítulo de número 15, o verso de número 11, Deus ele conta uma parábola, semelhantemente a Ló, onde um pai tinha 2 filhos, onde um filho toma uma decisão de praticar o prazer do mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus, contando a parábola, ele vai dizer: eis que havia 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo chega para o teu pai e diz: pai, dá a minha parte da fazenda, a que me pertence. Glória a Deus. Então o pai ele reparte a tua fazenda com os seus 2 filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então os teus filhos, eles um toma decisão. O mais novo pega a tua parte da tua fazenda e vai para uma terra muito longe, uma terra muito distante. Chegando lá, o texto diz que ele começa a viver dissolutamente. Glória a Deus. Ou seja, o que significa viver dissolutamente? Viver esbanjando a tua riqueza, gastando a tua riqueza com os prazeres do mundo. Glória a Deus. E o texto diz que, louvado seja o nome de Jesus, o filho pródigo, ele começa a viver praticando os prazeres do mundo, vivendo com mulheres que vendem o teu corpo, vivendo com pessoas que se dizem amigos, vivendo nas bebidas, nas drogas, vivendo, praticando os prazeres do mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus contando, ele diz que glória a Deus, o filho pródigo, ele tomando a tua decisão, ele segue um caminho que aparentemente parecia ser bom, que é os prazeres do mundo. Ele segue um caminho que parece ser um caminho bom, um caminho justo, um caminho que para ele era um caminho bom. Glória a Deus. Só que o texto diz que houve-se uma grande fome naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo-se uma grande fome naquele lugar, eu pergunto para você: cadê aquelas mulheres que viviam praticando atos sexuais com ele? Já não estava. Cadê os amigos que se dizem amigos que estavam com ele? Já não estava. E ele permanece só, procurando trabalho naquele lugar para não morrer de fome. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero abrir um parente aqui para dizer para você nesta noite: muitos dizem ser amigos, muitos diz que amigos a você, mas muitos, quando você está no sofrimento, padecendo, sofrendo assim como o filho pródigo sofreu de fome, de necessidade, muitos que se dizem amigo aqueles mesmo que se afastam de ti quando você está na luta. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o filho pródigo, ele segue, glória a Deus, trabalhando de um serviço chamado apacentar porcos, ou seja, um serviço de pastorear o porco, ou seja, cuidar de um porco, como se fosse um vaqueiro, como se fosse aquele que cuida dos animais. Glória a Deus. E tudo que ele desejava era, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, comer das pelotas do porco. Ou seja, no nosso tempo atual seria como se fosse comer uma lavagem. Tudo que ele desejava era comer uma lavagem. Glória a Deus. Não é porque que ele teve esse desejo e esta vontade de comer a lavagem. Era para ele se saciar? Era para ele encher a tua barriga? Era porque parecia ser bom? Não. É porque simplesmente ele estava com muita fome, padecendo necessidade por causa da decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão de seguir os prazeres do mundo, achando que era um caminho bom. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas foi esse mesmo caminho que fez ele padecer e sofrer fomes e necessidade, e perder a tua parte da tua fazenda. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E observa-se uma coisa que eu irei dizer para você que está me ouvindo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Filho pródigo, ele tinha a tua família, ele tinha a tua riqueza, a tua parte ali da tua fazenda, ele estava tendo uma vida boa. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aparentemente ele não precisaria de trabalhar, porque ele já tinha o seu pai, tinha o teu alimento, então ele estava em paz. Só que a decisão é quem faz o ser humano viver momentos prazerosos no mundo, mas são esses mesmos momentos que te faz sofrer. Este mesmo momento é que te faz padecer. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite olhando e pensando: eu tenho vivido os prazeres do mundo,
eu tenho vivido no meio de bebedeiras, eu tenho vivido no meio de prostituições, eu tenho vivido no meio das drogas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque aparentemente me parecia ser bom. Louvado seja o nome de Jesus. Mas talvez você que entrou aqui nesta noite, ou que está ouvindo a altura deste microfone, está pensando: eu tenho vivido os prazeres do mundo e talvez eu tenha sofrido. Glória a Deus, eu tenho padecido, eu tenho perdido a minha família, eu tenho sofrido por causa da minha decisão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que o filho pródigo, ele cai em si. O que significa cair em si? Se arrepender, olhar para tudo que ele tinha cometido e se arrepender. Glória a Deus. Ele diz: enquanto os trabalhadores de meu pai comem de pão, tem fartura, e eu aqui pereço de fome, glória a Deus, voltarei para o Pai, glória a Deus, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de voltar a ser chamado filho de novo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E foi isso que, glória a Deus, que ele fez. Ele chegou a seu pai, e o texto diz que quando o filho pródigo ele chega até o pai, o seu pai de longe olhando para ele, o seu pai correu e o beijou. Glória a Deus. O seu pai correu e o abraçou. Glória a Deus. O seu pai tinha nas mãos o poder de julgá-lo. O seu pai tinha nas mãos o poder de dizer: olha, eu não te quero mais, eu não te aceito mais aqui, porque você escolheu trilhar o caminho do mundo. Eu não quero mais. Mas ao invés de ele julgar e de coisar seu filho, não. Ele fez, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele pegou e o abraçou, o recebeu com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o filho pródigo, se arrependendo para o teu pai, o texto vai nos dizer que, glória a Deus, o teu pai diz para um dos trabalhadores daquele lugar: vá e tragam roupas, vestes boas, novas para ele vestir, e vai e mata o bezerro cevado. Ou seja, tá vendo aquele bezerro, o que nós temos de mais importante de animais aqui na nossa terra? Aquele bezerro é cevado, aquele bezerro de muito valor para nós. Então pega ele e mate, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu quero deixar uma pergunta para você nesta noite: como será que você se encontra nas suas decisões? Será que você tem tomado decisões boas, agradáveis aos olhos de Deus? Será que você tem tomado decisões que para Deus é bom? Uma decisão de trilhar o teu caminho, de renunciar, assim como Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e siga-me. Será que você tem tomado uma decisão de seguir a Deus, largar os prazeres e os pecados do mundo? Ou será que você tem, assim como o filho pródigo e Ló, tem escolhido viver os prazeres do mundo e tem padecido sofrimento, tem perdido tuas famílias e tem vivido uma vida de sofrimento por causa da tua decisão? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Só que eu estou aqui como ministro da palavra de Deus para dizer para você que está me ouvindo nessa noite: assim como o filho pródigo, ele se arrependeu e voltou para o pai, e o pai o recebeu ele com alegria, com festa, assim há mais alegria para um pecador que se arrepende. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque Deus, ele tem uma oportunidade para você nessa noite de se arrepender e voltar para ele, largando os prazeres e os pecados do mundo e tomando a tua decisão de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Hoje a oportunidade, ela está nas tuas mãos. É você quem escolhe o que você decide para a tua vida. É você que toma a tua decisão. É você que olha para o mundo e está na cara de observarmos que este mundo, ele é apenas passageiro, ele é apenas corruptível, é apenas desejo que o inimigo põe. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz do maligno. Ou seja, os prazeres que talvez para você que está me olhando aqui pensa: ele é bom? Isso é o inimigo que tem colocado desejo. Talvez as bebidas e as drogas que você tem desfrutado, talvez isso é o que você pensa que é bom. Muitas das vezes é o inimigo que tem colocado na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Só que eu quero dizer para você que me ouve: Deus tem a oportunidade que Ele está te dando nesta noite de se arrepender e voltar para os caminhos de Deus, porque Deus, Ele quer salvar a tua vida. Glória a Deus. Deus, o texto diz em João capítulo número 3, verso número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Glória a Deus.
Deus. Isso foi o que Deus fez para nós. Glória a Deus, dando o teu Filho para que possamos ter uma nova vida com Ele. Glória a Deus, para que não possamos viver só apenas neste mundo, mas ter uma nova vida eterna de alegria e de paz. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem para nós, louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, tudo isso que você tem visto neste mundo, os prazeres e os pecados, tudo isso é passageiro, mas Deus tem muito mais além de alegrias e de bênção para a tua vida, se você tomar a tua decisão nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele perdeu a tua riqueza, ele perdeu o lugar da sua morada, glória a Deus, por causa da tua decisão. Eu quero dizer para você, não deixe a destruição chegar até na tua vida para você se arrepender, mas volte para Cristo nesta noite, porque Deus, ele te ama e quer salvar você. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo nesta noite. Você que tem compreendido que os prazeres deste mundo é passageiro, que os prazeres deste mundo são enganosos, que aparentemente parece ser bom, mas que o fim é a morte. Que aparentemente o caminho que trilhamos neste mundo parece bom, mas que o fim é a destruição, o fim é a morte. Eu quero convidar a você que quer fazer um concerto com Deus e dizer, glória a Deus, porque Deus, ele olhou para mim e me mudou, e Deus, ele vai olhar para você nesta noite e vai mudar a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você que tem esse desejo de voltar para os caminhos de Deus, a oportunidade é essa nesta noite. Se você tem o desejo de largar o pecado deste mundo e viver a vontade de Deus, a oportunidade é essa que Deus está te dando. Se você tem o desejo de dizer, este mundo é passageiro, mas um dia eu vou viver com Cristo nos ares, louvando e bendizendo e dizendo, obrigado meu Deus, porque o Senhor me tirou deste mundo corruptível e pecaminoso e me deu uma nova vida de alegria e de vitórias para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você que tem o desejo de ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de alegria, uma vida de renovo, uma vida de renúncia, essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você que tem este desejo, saia do teu lugar e toma essa decisão, porque essa é uma oportunidade muito grande que Deus está te dando nesta noite. Não espere a decisão não espere o mundo te destruir, não espere o inimigo te conduzir ao inferno, mas aceite Jesus enquanto é tempo, porque Deus quer mudar a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aonde tem pessoas aqui nesta noite que quer fazer um concerto com Deus, receba essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou como um exemplo de Deus, de que um dia eu vivi nos pecados, nos prazeres deste mundo, mas Deus olhou para mim e me renovou e me fez sentar no meio dos príncipes para dizer que Deus é Deus e nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se você tem esse desejo, a oportunidade é essa nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você quer fazer um concerto com Deus, eu te convido nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Essa é uma oportunidade de privilégio para a tua vida. Talvez você olhe e pense, eu tenho vivido momentos difíceis na minha vida, momentos de sofrimento, momentos de angústia, aonde eu já não tenho mais a alegria, aonde eu tenho vivido no meio de confusões, aonde eu tenho vivido no meio de coisas que não agradam a Deus. Mas Deus está dizendo para você, o que eu tenho para você está além do que este mundo pode te oferecer. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele te ama e Ele quer te renovar a tua vida nesta noite. Deus, Ele te ama e Ele quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Deus, Ele ama você e Ele não quer te perder para o mundo, mas Ele quer te dar uma vida de alegria e de gozo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer te dar uma nova vida, não só apenas neste mundo, mas uma vida eterna, aonde Deus diz que não haverá mais sofrimento, nem angústia, nem tristeza, porque isso é o que Deus tem para nós na nova vida que Ele tem para você nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas a oportunidade foi dada para você. Eu não vou insistir, mas Deus está dizendo para você nesta noite, o que este mundo te oferece. Um dia eu irei de prestar conta com todos eles. E todos esses que têm vivido no mundo, os prazeres do mundo,
esses vão pagar conta comigo. E a Bíblia diz que há dois caminhos, o caminho estreito e o largo. O caminho estreito é o caminho da renúncia, um caminho onde você ouve a palavra de Deus e pensa: eu quero ter uma nova vida com Cristo, eu quero ter uma nova vida de alegria. Mas o caminho largo é o caminho assim como Ló e o filho pródigo tomou, um caminho de prazeres passageiros, mas que só trouxe sofrimento para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está te dando essa oportunidade nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas a oportunidade é essa. Talvez você olhe e pense: eu não estou preparado, eu não tenho condições de aceitar Jesus agora, porque eu sou uma pessoa pecador, eu sou falho e eu tenho cometido muitos erros. Só que a Bíblia diz que Deus não veio para o justo, mas sim o pecador ao arrependimento. Glória a Deus. Os são não precisam de médico, mas sim os doentes. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, Ele te deu essa oportunidade nesta noite. A decisão está nas tuas mãos. Assim eu agradeço e louvo a Deus por essa noite. Agradeço nosso irmão pastor Oséias, que veio glorificar juntamente conosco aqui a Deus. Agradeço a todos vocês que têm participado conosco nessa noite. Assim que Deus em Cristo abençoe todos vocês. E lembre-se, nunca é tarde para voltar aos caminhos de Deus. Glória a Deus.